Com os alimentos cada vez mais caros no mercado, não dá pra gente ficar jogando alimentos no lixo, né? Nós temos que pensar em formas de aumentar o tempo de conservação dos alimentos na nossa casa, pro bem do nosso bolso, da nossa saúde e também para a sustentabilidade do nosso planeta, né? No vídeo de hoje eu vou compartilhar umas dicas que eu uso aqui em casa para evitar o desperdício de alimentos. A ideia é fazê-los renderem mais e serem utilizados em sua totalidade, sem prejuízos. Então eu vou te passar dicas de conservação na despensa, na geladeira, maneiras de reaproveitar sobras de refeições. Se você gosta de praticidade na cozinha, não tem muito tempo aí para cozinhar todos os dias, esse vídeo vai te ajudar muito. Às vezes a gente compra uma variedade grande de alimentos e acaba esquecendo ou demorando para usar alguns. E aí quando você vai perceber, eles estão estragados. Isso pode acontecer com feijão, lentilha, grão de bico, arroz, macarrão. Então, para evitar que esses alimentos que você compra no mercado fiquem muito tempo ali nos potes, esperando que você se lembre deles, a dica é: cozinhe, mesmo que seja sem tempero, e congele em porções usando potes. Esses potes são ótimos, eles têm fechamento hermético, então isolam bem o alimento. No congelador, o alimento vai durar meses. Certamente você usará bem antes de completar a validade ali no congelador. Mas é muito prático ter o alimento já cozido, porque você já pula uma etapa no processo de preparação. E isso adianta muito o nosso trabalho na cozinha. Então, resumindo, o congelador é um ótimo aliado para evitar desperdício de alimentos. Ainda falando do congelador, sabe outra dica bem legal? Congele folhas e alguns vegetais que são usados para tempero, como salsa, cebolinha, coentro, pimentão, alho poró. Eu gosto de armazenar em sacos herméticos ou em potes. Mas uma coisa muito importante, antes de colocar nos recipientes para congelar, é necessário, após a higienização das folhas, retirar o máximo de umidade que você conseguir delas, para evitar que se formem muitos cristais de gelo no pote ou no saco. Os alimentos que vão para o congelador devem ser bem armazenados, de preferência em potes ou sacos herméticos. Essas ervas costumam não durar muito tempo no refrigerador, e aí tem muita gente que acaba jogando no lixo quando elas estragam. Então ter essas ervas congeladas é garantia de que não haverá desperdício de alimentos aí na sua casa. E seguindo essa linha de importância do congelador, eu também gosto de congelar vegetais, como brócolis, couve-flor, mix de cenoura com beterraba, isso depois de fazer o branqueamento. Já tem vídeo aqui no canal em que eu mostro como é que eu faço esse processo de congelamento. Você pode conferir clicando no link que está aqui na descrição. Agora falando da parte de refrigeração da geladeira. Tem alguns alimentos que duram bem nessa parte, né? Como algumas frutas, maçãs, uvas, cenouras, chuchu e beterrabas, entre outros, né? Eu gosto de usar esses potes retangulares, que são bem espaçosos, eles são baixos, então eles cabem perfeitamente nas prateleiras da minha geladeira e eles conseguem armazenar boa quantidade de alimentos. Estes que ficam bem espalhados, não ficam apertados e amontoados. E esse fator, inclusive, ajuda a aumentar a conservação desses alimentos. As cenouras e as beterrabas podem ser conservadas também dentro de potes, só que com água na geladeira. Isso garante que elas fiquem durinhas por bem mais tempo, é um truque bem legal. Outra coisa que eu gosto de fazer também com esses dois vegetais é ralar ou triturar e colocar em um pote. Eu estou usando esse aí com divisória. E aí eu guardo esse pote nesse compartimento extra frio da geladeira. Assim o alimento já fica pronto ali para eu usar em algumas receitas. É bem prático. E para que esse alimento ralado dure mais, o ideal é guardar no pote seco, sem líquido algum. E os alimentos também não podem ser molhados antes de triturar ou ralar, porque essa umidade pode diminuir o tempo de conservação. Na despensa, a dica é muito simples. Quando você organiza seus alimentos, fica bem mais fácil na hora de usar, né? E, consequentemente, a possibilidade de desperdício é quase zero. Então, tenha potes herméticos para guardar os seus alimentos. E outra dica, se você não tem uma família grande e não cozinha todos os dias, evite comprar alimentos em grande quantidade,
principalmente grãos como feijão, arroz, lentilha, grão de bico. Compre a quantidade que esteja adequada ao período de uso. Agora eu vou te passar algumas dicas para você reaproveitar sobras de alimentos já cozidos, adaptando a novas receitas que servem para outros momentos aí do dia. Arroz é o tipo de alimento que costuma sobrar às vezes, né? Então se liga nessa receita. Coloque em um liquidificador 200 gramas de arroz cozido, 2 ovos, meia colher de sal, páprica defumada e meia cebola pequena. Essa cebola eu triturei no processador manual. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Transfira a massa para um bowl e adicione 2 colheres de azeitona sem caroço, 2 colheres de milho verde e 100 gramas de frango moído ou desfiado. Acrescente também 2 colheres de farinha de aveia. Misture tudo e leve para a frigideira. Tampe e deixe cozinhar por alguns minutos. Depois, vire a massa com uma espátula e deixe cozinhar novamente com a frigideira tampada. O tempo total de cozimento é de 15 minutos em fogo baixo. Olha só essa empada de arroz com frango, como fica bonita, e eu te garanto, fica uma delícia. A sobra do feijão também pode se transformar em um bolinho delicioso. Confira o passo a passo. Em um bowl, coloque 300 gramas de feijão cozido, retirando o caldo e aproveitando somente os grãos, um ovo, 150 gramas de farinha de aveia, meia colher de sal, 2 colheres de salsa, 2 de coentro, 2 de alho poró, 1 colher de chá de páprica defumada e 1 colher de chá de cúrcuma. Amasse os grãos de feijão e depois misture tudo com uma colher. A massa fica bem pesada assim mesmo. Por último, adicione 100 gramas de carne moída temperada apenas com sal, cebola e alho. Misture novamente. Se precisar, adicione mais farinha para que a massa fique mais consistente. Usando 2 colheres, distribua os bolinhos numa assadeira untada com óleo. Leve ao forno a 180 graus por 30 minutos ou na air fryer a 180 graus por 20 minutos. E olha só, os bolinhos de feijão com carne. Só digo uma coisa, faça aí, que a receita é muito boa. E se essa receita render uma grande quantidade de bolinhos, você pode armazenar o que sobrar nesses sacos herméticos e colocar no congelador. Bom, eu espero que essas dicas para evitar desperdício de alimentos tenham servido aí para você. Conta aqui nos comentários o que é que você costuma fazer em sua casa para aproveitar os seus alimentos da maneira correta. Conta também qual dessas dicas que eu falei neste vídeo é feita aí na sua casa. Aproveita, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos novos. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.